Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus esteja nos acompanhando, nos abençoando neste momento de culto e celebração ao nosso Deus, onde aqui estamos reunidos. Por intermédio das redes sociais, mas estamos reunidos para cultuar ao nosso Deus, louvar este Senhor, como também pela palavra nos fortalecer na fé. Hoje estamos aqui para poder meditar na graça e no amor de Deus, enfatizando que Jesus, o Salvador, anda ao nosso lado. Como é importante ter Jesus ao nosso lado, como é importante nós estarmos também ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde neste momento e sempre em nossas vidas. Nós vamos iniciar esta celebração do terceiro final de semana de Páscoa. Vamos iniciar invocando a presença de nosso Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Momento específico e importante do culto cristão é o momento da confissão de pecados. É importante olhar para dentro de nós e perceber quem de fato nós somos. Muitas vezes nós queremos falar, eu sou perfeito, eu nunca pequei, eu nunca falhei, eu nunca fiz algo que atrapalhou ou incomodou a vida de alguém. Mas esta não é a nossa realidade. A nossa realidade é de seres humanos imperfeitos, pecadores e falhos, que precisam colocar em prática o arrependimento e buscar o perdão no colo de Deus, buscar o perdão nos braços amorosos do Deus verdadeiro. Então nós queremos neste momento confessar os nossos pecados ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E ele mesmo diz, de fato, a vontade do meu Pai é que aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, eu reconheço que sou por natureza pecaminoso e impuro, e que peco contra ti e contra o meu próximo, nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que eu faço, como pelo que eu deixo de fazer. Nada mereço, senão a condenação e o castigo eterno. Mas tu fizestes a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim, perdoa-me. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, eu perdoo todos os vossos pecados, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste momento entoar a canção Perdão dos Meus Pecados, e no 127 dos nossos inários, Perdão dos Meus Pecados. Vamos cantar esta canção.
luz dos pecados, a paz de coração, a vida em alegria, devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria vêm como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Onde irei a não ser a ti, Senhor? Eu sou Edevandro. Eu sou a Jéssica, nós somos da Congregação São João e vamos estar fazendo a leitura do Salmo 116, versículos 1 ao 14. Deus salva da morte. Eu amo Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor Deus é bondoso, é fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todos o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Vamos falar com Deus em oração. Ó Deus, que através da humilhação de teu Filho, levantaste o mundo caído, concede que teu povo fiel, resgatado dos perigos da morte eterna, viva em alegria perpétua, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós queremos entoar a canção 128 dos nossos sinários, Uma Centelha Só. Cantamos a canção 128 dos nossos sinários, Uma Centelha Só. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor sem
O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Nós queremos acompanhar as leituras bíblicas para este final de semana, de uma forma especial, leitura de Atos, leitura de 1 Pedro e também, com base para o nosso momento de meditação, a leitura de Lucas. A leitura de Atos, capítulo 2, versículo 36 até o versículo 41, nos fala da seguinte forma: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio desta gente má e salvam-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui a leitura do livro de Atos para este nosso momento. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou a Júlia Cavalheiro Arendt, sou membro da Congregação Emanuel de Santo Antônio do Sudoeste e, a pedido do pastor Aldair, estarei realizando a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 25. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros, com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram como novos filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo.
e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Obrigada. Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs da paróquia São João de Pérola do Oeste. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a leitura do Evangelho deste final de semana. Eu sou o pastor Eliel Radins, atualmente trabalho em Vitória, paróquia Redentor, aqui de Vitória, no Espírito Santo. Mas a paróquia São João foi a minha primeira paróquia após a minha formatura. Eu e a minha família estivemos aí trabalhando 2002, 2003 e 2004 e temos muita saudade de todos aí e desde já um grande abraço a todos. Bom, a leitura do Evangelho deste final de semana é a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 35, onde diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam de alguma aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos acompanhar a canção Divino Companheiro no Caminho. Divino Companheiro no Caminho. Canção esta que nos fala um pouco a respeito do Evangelho para este final de semana. Vamos ouvir e acompanhar a canção. Divino companheiro no caminho, a presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, que Deus os abençoe neste momento de meditação em sua sagrada palavra. Nós queremos meditar no tema como é bom poder andar com Jesus. Como é bom poder andar ao lado de Jesus. Baseando-se no texto do Evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Estimados irmãos, estimadas irmãs, em Cristo Jesus, andar por lugares desertos, percorrer caminhos que não conhecemos e viajar por estradas perigosas nos deixam apreensivos e muito preocupados. O melhor é não andar sozinho, o melhor é ter alguém sempre ao nosso lado. Em dupla ou em grupo, temos mais coragem para enfrentar toda e qualquer situação da vida e se torna muito mais seguro e prazeroso percorrer caminhos. O melhor é andar assegurado pelo poder daquele que pode nos dar segurança, o Deus verdadeiro. O texto do Evangelho de hoje nos apresenta dois seguidores de Jesus que estavam andando rumo a Emaús. Eles andavam lado a lado. E nesta caminhada conversavam a respeito dos últimos acontecimentos, sobre a morte e o sepultamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma terceira pessoa, Jesus Cristo, se coloca diante deles e caminha junto. Logo no início, os seguidores de Jesus não o reconhecem, porém Jesus se associa junto a eles nesta caminhada. E ele pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho?
versículo 17 do nosso texto. Jesus sabia qual era essa conversa dos seus seguidores. Jesus tinha conhecimento de cada palavra assim proferida. Jesus tinha conhecimento sobre o que se passava no coração daqueles homens. Mas mesmo assim ele pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Não seria de se estranhar que a primeira reação daqueles seguidores fosse: deixe-nos em paz, pare de nos perturbar. Mas não é esta a atitude. Eles tentam explicar para aquele homem o que de fato estava acontecendo, mas é difícil. Cleopas, um dos seguidores, com tristeza em seu coração, começa a falar sobre todos os acontecimentos vividos em Jerusalém, crucificação e a morte de Jesus. Estes homens estavam tristes. Por quê? Porque haviam perdido um grande amigo, um companheiro, haviam perdido a esperança de vida e de dias melhores. A morte de Jesus foi para eles um banho de água fria. Eles são como pessoas que tentam crer e são assaltados por dúvidas e abalados por decepções. Esta era a realidade daqueles homens. Eles estavam vivendo diante de uma grande incerteza. Nada mais parecia seguro. Não tinham mais onde se apoiar. E assim aqueles homens seguem na estrada. O que eles esperavam de Jesus? Esperavam que Jesus fosse um libertador político. Esperavam que Jesus pudesse retirar o povo de Israel dos caminhos da escravidão. Esperavam que Jesus fosse como um justiceiro. Porém, Jesus veio para colocar em prática uma obra ainda maior. Ele veio para perdoar e para salvar. Retirar o ser humano do caminho da perdição, levá-lo ao caminho da salvação. O ser humano sem Deus se alegra com bênçãos passageiras, com o toma lá, dá cá. São alegrias baseadas em fontes zeradas e que logo passam, ficando somente a tristeza de vidas sem o verdadeiro sentido. Nessa caminhada estamos todos nós, os cristãos. E a caminhada dos 2 discípulos de Emaús no Evangelho de hoje mostra que apenas uma pessoa pode nos dar verdadeira satisfação e grande alegria. Somente Jesus nos concede um rumo certo para a nossa vida. Sem Jesus e o poder da sua ressurreição, a vida é triste, sem esperança verdadeira. Mesmo os 2 discípulos de Emaús, que conheciam e criam em Jesus, estavam tristes e desanimados. Até sabiam que as mulheres tinham visto Jesus vivo naquele domingo, mas não creram na ressurreição. Nós também somos assim. Muitas vezes ficamos desanimados com os problemas da vida e chegamos a duvidar das promessas de Deus. Mas assim como Jesus conhecia as dificuldades e as necessidades dos discípulos, Ele também conhece muito bem as nossas necessidades. Ele também nos conhece e nos acompanha na jornada da vida. O problema é que muitas vezes não percebemos Jesus ao nosso lado, como aconteceu com os 2 no caminho. Só que Jesus não fica parado, Ele age, Ele se coloca ao nosso lado.
No caminho, ele incentivou os dois homens a abrir o coração e contar o que os entristecia. E então começou a orientá-los com a palavra de Deus, que alegrou seus corações e reanimou a fé deles. Ao ser convidado, Jesus entrou naquela casa e ali derramou as suas maravilhosas bênçãos. Assim ainda hoje, querido irmão e querida irmã, Jesus quer alegrar os nossos corações. Ele quer fortalecer o nosso coração e reanimar a nossa fé para a caminhada da vida. Mas não quer fazer isso somente a partir deste culto, em alguns lugares ou em alguns momentos específicos. Ele quer também entrar e viver em nossa casa e estar junto com a nossa família. Nós então, como os discípulos de Emaús, convidamos Jesus para entrar em nossas casas. Fazemos isso pelo estudo da palavra, como Jesus diz em João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Convidamos Jesus para entrar em nossa casa pela oração, quando oramos sozinhos e também em família, dizendo: vem, Senhor Jesus. Vamos verificar que o apóstolo Paulo nos diz sobre a oração. Ele fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos e súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E também convidamos Jesus a viver conosco quando perdoamos uns aos outros, motivados pelo perdão conquistado e dado a nós pelo próprio Salvador Jesus, a partir de sua morte e ressurreição. Com a presença de Jesus, a nossa vida se renova. Ele é o único que nos dá verdadeira esperança, paz e alegria, que dura para todo sempre. E assim, com os corações alegres, nós reagimos, como fizeram os dois seguidores de Jesus, que mesmo sendo noite, saíram apressados a Jerusalém para contar aos outros o que tinham vivido. Como diz Pedro na epístola de hoje: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Com a presença viva de Cristo em nossa vida, somos renovados. Como é bom poder andar ao lado de Jesus. Ele abre os nossos olhos pela palavra e também pelo sacramento, e nos faz ver que a Páscoa não ficou no passado, mas suas bênçãos são para nós hoje: perdão, vida e salvação. Isso nos leva a não desanimarmos, mas com o rumo certo seguirmos, rumo ao céu. E sendo assim, vivermos a nossa vida com um objetivo muito claro, levando Cristo para todos, firmados em Cristo, vivendo e compartilhando o amor cristão. Que Deus encha a cada um de nós com o amor de Cristo, para que possamos mostrar à nossa família e a todas as pessoas do mundo, com nossa vida cristã,
que só Jesus alegra e fortalece o nosso coração. Esta é a maior alegria que podemos compartilhar com as pessoas que estão em torno de nós. Que Cristo está vivo e quer nos salvar para a vida eterna no paraíso dos céus. Em nome e por amor de Jesus. Que Deus abençoe a você, querido irmão, como também toda a tua família. Que Deus lhe guarde no hoje e em todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos louvar ao nosso Deus, cantando a canção 176 dos nossos hinários, o hino 176, se eu posso cantar esta canção e até sorrir. Que Deus abençoe a tua vida e toda a nossa caminhada, dia após dia. Cantamos em adoração ao nosso Deus. Posso cantar esta canção e até sorrir. Posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele que me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Eu sou Julia Tarelli, da congregação São João de Pérola do Oeste, e o pastor me convidou para ler a oração geral. Pai gracioso, pela morte e ressurreição de teu querido Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, trouxeste nosso mundo, caído da morte, para a nova vida. Pela tua misericórdia, acolhe-nos sempre em nossas transgressões e pecados, para viver diante de ti em paz e alegria. Enche-nos com alegria naquele que entregou a si mesmo por nós, e vive para nos garantir perdão. Renova-nos continuamente em tua palavra, fazendo que compartilhamos da salvação em Jesus Cristo. Gracioso e compassivo Redentor, reconciliaste o mundo com o Pai por meio de tua morte sobre a cruz. Não tiveste pecado, entretanto, te tornaste pecador por nós, para que pudéssemos nos tornar tua justiça. Perdoa nossos pecados, tira de nós a culpa e a vergonha que as nossas falhas produzem em nós, e repara os danos causados pelos nossos pecados em nossas famílias, comunidades, igreja e a nós mesmos, e fortalece-nos na fé e vida, para que sejamos inteiramente teus. Santo e misericordioso Senhor, concede-nos força em toda tentação, para que por meio da palavra de Cristo, a sua vitória produza frutos em nossa carne e em nossas vidas. Condense-nos a força de Cristo no corpo, para que resistamos às tentações, e por tua graça as vençamos. Ó Deus, preserva-nos das tempestades e tormentas, fogo e inundação,
e de todo perigo e calamidades, para que pela tua poderosa proteção desfrutemos da bênção do teu amoroso cuidado. Querido Deus, amado Pai, venha abençoar todas as famílias de nosso município, estado e país, pois não somos nada sem a tua bênção sobre nós. Porém, abençoados por tuas mãos, chegaremos onde tu nos conceder oportunidade. Conceda a nós bênçãos corporais e espirituais. Acima de tudo, bênçãos espirituais que nos concedem a certeza da salvação em Jesus Cristo. Que diante das dificuldades do coronavírus possamos ser guardados e preservados por tuas mãos. Abençoe os profissionais de saúde que estão trabalhando arduamente para que possamos estar seguros e protegidos. Porém, sabemos que tu és o médico dos médicos. Faça-se sempre conforme a tua vontade. Em tuas mãos, ó Senhor, entregamos essa oração, juntamente com tudo o que somos e temos, e também a todos por quem oramos, confiando em tua ilimitada misericórdia, por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um Deus, agora e sempre. Amém. Vamos orar conforme Jesus nos ensinou. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, assim estamos finalizando este momento de culto, de celebração ao nosso Deus, desejando que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, que Deus conceda a você bênçãos corporais, muita saúde, porém, acima de tudo, bênçãos espirituais, na certeza de tua salvação, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quem aqui vos fala, sou eu, pastor Aldair Ros, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da paróquia São João, com sede em Pérola do Oeste, atendendo também Bela Vista da Caroba, Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste. De uma forma especial, agradecemos aqueles que participaram conosco deste momento de celebração, realizando as leituras deste culto, e de uma forma muito mais especial, nós queremos agradecer o pastor Eliel Radins, que participou desse culto junto a nós, fazendo a leitura do Evangelho do final de semana. Muito obrigado a todos, pastor Eliel, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e te guarde no hoje, como também por todo sempre. Obrigado, queridos ouvintes, que Deus esteja com vocês. Até mais, um abraço do pastor Aldair.